A passagem de hoje é Romanos 12, versículos 1 a 2. Vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. O tempo presente. Só de ler o título, você não se sente um pouco frustrado? A passagem de hoje é uma que conhecemos muito, muito bem, e é um texto que nunca falta quando falamos sobre dedicação ou aprendemos sobre adoração. No entanto, se olharmos para os vários verbos na passagem de hoje juntamente com seus tempos verbais, percebemos que há um novo significado a ser descoberto. Primeiramente, na passagem de hoje, há tanto o tempo presente quanto o tempo passado. Descobrimos que a parte que pensávamos ser no presente está, na verdade, no passado, e a parte que pensávamos ser no passado está no presente. Com o termo gramatical, tempo verbal, vamos examinar hoje como devemos adorar e nos dedicar a Deus. Muitas vezes, dividimos o tempo desta forma. Pensamos que há o passado, o presente e o futuro. Vamos primeiro examinar as atitudes de nossos antepassados em relação ao passado, presente e futuro. O rabino Baal Shem Tov, no século XVIII, disse aos seus discípulos: as pessoas muitas vezes sofrem por causa do passado que já se foi e se preocupam com o futuro que ainda não chegou. E ele acrescentou: mas elas deixam o presente, do qual suas vidas dependem, passar sem qualquer interesse. Muitas pessoas estão presas ao passado, coisas dolorosas, feridas, momentos de glória, coisas boas do passado. Há muitos casos em que as pessoas não conseguem viver o hoje adequadamente porque estão presas ao passado. O mesmo se aplica ao futuro. Se alguém apenas sonha com um futuro vago, pensando, o futuro será bom, ou se fica preso a pensamentos extremamente pessimistas como, meu futuro será sempre assim, há uma grande chance de negligenciar o tempo dado como hoje, deixando-se levar por sonhos vazios de um futuro melhor, ou pensamentos pessimistas de que tudo será difícil, e assim, desperdiçar e perder o dia de hoje. Além disso, um padre do deserto no Egito do século IV disse aos seus discípulos: espere em seu quarto. Ele disse: se você esperar em seu quarto, verá o seu passado, verá o coração que fugiu para esse passado. E aconselhou: o coração tentará constantemente fugir para as memórias ou arrependimentos do passado. Discernam bem esse coração. Assim, permanecer apenas no bom passado significa ficar preso no passado, e ficar preso apenas ao passado difícil também significa ficar preso no passado. O mesmo se aplica ao futuro. Nesse quarto, você provavelmente tentará fugir para o futuro. Tentará fugir de planos ou medos de um futuro que ainda não aconteceu. E assim, tentará evitar a realidade com otimismo excessivo ou pessimismo excessivo. Foi o que ele disse aos seus discípulos. E então, ele ensinou que a verdadeira espiritualidade não é fugir para o passado nem para o futuro. A verdadeira espiritualidade é suportar o tédio e a dor do presente e permanecer aqui e agora, enfatizando a importância do tempo chamado presente. Santo Agostinho, que conhecemos bem, também falou sobre o tempo em suas Confissões, apresentando primeiro uma visão paradoxal. Ele explicou o paradoxo do tempo dizendo que o passado não existe porque já passou, o futuro não existe porque ainda não chegou, e o presente não existe porque não permanece, mas logo se torna passado. Então, como devemos entender isso? Como devemos entender o tempo? Ele aconselhou que devemos entender o tempo de acordo com o modo do presente, explicando que existem 3 tipos de presente. Ele ensina que há o presente do passado, o presente do futuro e o presente do presente. O presente do passado permanece no presente como lembrança, e o presente do futuro pode influenciar o presente como
expectativa. E Santo Agostinho disse que devemos prestar atenção ao presente do presente sob o tema de atenção, cuidado. Devemos lembrar o passado, mas ser capazes de olhar para trás desse passado a partir da perspectiva da atenção do hoje, do presente. Devemos esperar pelo futuro, mas ser capazes de olhar para o futuro a partir da perspectiva da atenção da vida presente de hoje. O ponto em comum entre os sábios e os mestres espirituais é que, entre os tempos do passado, presente e futuro, eles focam o tempo mais importante no presente. É a importância deste tempo chamado hoje. Por favor, não deixem o hoje simplesmente passar, mas vivam discernindo bem a vontade de Deus para o tempo que lhes foi dado hoje de forma significativa. Na passagem de hoje, há tempos verbais relacionados à adoração. Primeiro, Romanos 12:1. Vamos ler juntos novamente. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Depois que Paulo explicou longamente, do capítulo 1 ao 11, o que Jesus Cristo fez, ele agora explica como devemos viver em meio a essa graça e emoção, começando o capítulo 12 com a frase: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se somos nós, que experimentamos a graça que nosso Senhor nos deu gratuitamente, e a graça de Ele ter nos entregado todo o seu corpo, devemos ser capazes de oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Ele está nos exortando a fazer. Olhando para esta frase em relação ao tempo verbal, é assim. Em 12:1, o comando apresenteis o vosso corpo está no tempo passado simples. Para o passado simples, basta lembrar disto. É algo que aconteceu de uma só vez. Quando oferecemos nosso corpo a Deus, não é algo como: hoje vou oferecer um braço e amanhã o outro. Quando, comovidos pela graça de Deus, decidimos: quero ser um filho de Deus, quero ser um discípulo de Jesus, quero ser do povo de Deus, não dizemos: vou oferecer apenas uma perna. Confessamos e nos dedicamos, dizendo: oferecerei tudo de mim, oferecendo nosso corpo a Deus de uma só vez. Paulo explica esta parte desta forma: o ato de oferecer seu corpo a Deus é algo que acontece de uma só vez. Para explicar um pouco mais, o ato de oferecer o corpo inteiro de uma só vez já aconteceu, e para aqueles que ainda não o fizeram, é uma exortação para que aconteça. Esta é a exortação de Romanos 12:1. Oferecer o corpo é, em uma palavra, dedicação. É o evento de oferecer o corpo inteiro de uma só vez, comovido pela graça, sobre o qual meditamos ontem. Isso se deu através da mulher samaritana. Eu expliquei que adorar em espírito e em verdade não significa adorar usando o espírito como ferramenta ou a verdade como meio. Adorar em espírito e em verdade significa que um ser que não podia adorar a Deus, que estava preso no pecado e na escuridão, torna-se um ser completamente novo, após um encontro pessoal com Jesus Cristo, um ser fundamentalmente e essencialmente renovado. O adorador que adora em espírito e em verdade é essa pessoa. A mulher samaritana era essa pessoa ontem. Uma mulher que só podia ir buscar água no poço, evitando os olhares das pessoas, mas que, com a emoção de encontrar Jesus Cristo, correu para a cidade e proclamou e confessou: eu encontrei o Messias, indo em direção às pessoas das quais fugia e evitava. Vimos e testemunhamos ontem a transformação essencial e fundamental que ocorre em espírito e em verdade. E todos nós temos a experiência de, em algum momento de nossas vidas, termos nos aproximado de Deus em espírito e em verdade, comovidos e emocionados, em adoração. A mensagem de ontem era para restaurar essa experiência, a experiência de se aproximar de Deus com aquela primeira comoção e atração do coração, e para aqueles que não a experimentaram, que a experimentem de novo. O Senhor,
ainda está nos concedendo graça infinita, e ainda está agindo em todos os cantos de nossas vidas. Que vocês vivam a vida de um adorador que adora em espírito e em verdade. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Se a pessoa que adora em espírito e em verdade é um adorador, e portanto, um ser fundamentalmente e essencialmente transformado, a passagem de hoje explica isso de uma maneira um pouco diferente. Um ser que ofereceu seu corpo inteiro como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Portanto, explica que aquele ser fundamental e essencialmente transformado é alguém dedicado, que oferece seu corpo inteiro. O adorador é alguém dedicado. O evento mais importante que aconteceu de uma só vez. Podemos nos tornar pessoas dedicadas não por nossa própria força ou esforço, mas porque experimentamos este evento mais importante que aconteceu de uma só vez. Vamos ler juntos Hebreus 7:27. Vamos ler. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente, por seus próprios pecados, e depois, pelos do povo. Porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Amém. O ser que de uma só vez entregou seu corpo por nós já conhecemos esse ser, Jesus Cristo. Naquela cruz, ele abriu o caminho para que nós, seres que não podíamos nos aproximar de Deus, presos na maldição do pecado e da morte, pudéssemos nos aproximar de Deus, oferecendo todo o seu corpo de uma só vez por nós. Graças a essa graça, nós também, comovidos por essa graça, pudemos oferecer nosso corpo e nosso corpo inteiro a Deus de uma só vez. Quando dizemos que o Senhor fez isso de uma só vez, significa que ele não hesitou. O Senhor nunca hesitou em nos amar. Ele nunca vacilou. Nosso Senhor não calculou, mas simplesmente nos deu amor. Ele se entregou por nós de uma só vez. Nós que experimentamos essa graça agora, por causa deste ato de Jesus ter se entregado primeiro de uma só vez, por causa da emoção e do impacto deste ato, também nos entregamos a Deus de uma só vez. Apresentem seus corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Este evento é algo que aconteceu de uma só vez, ou que acontecerá de uma só vez. Jesus sempre nos mostrou primeiro. E ele nos faz seguir seu exemplo. O Senhor sempre trabalha desta maneira. Ele age primeiro e nos faz segui-lo. O ato que aconteceu de uma só vez, Jesus se entregando por nós. E nós, testemunhando, experimentando e sendo comovidos por este ato, oferecendo nossos corpos a Deus, é uma parte da adoração espiritual. Vamos examinar o ato contínuo, que está no lado oposto do ato que acontece de uma só vez, junto com o tempo presente. É a palavra de Romanos 12:2. Vamos ler juntos. Vamos ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os três verbos aqui estão todos no presente. Não vos conformeis. Significa que não devemos nos conformar agora. Transformai-vos. Significa que devemos ser transformados agora. O que implica que devemos lutar contra o hábito de não querer mudar, contra o hábito de tentar se conformar ao mundo e, vivendo o tempo de hoje, continuar nos esforçando para não nos conformar com esta era, uma atitude, e continuar tentando transformar nosso coração, uma mente e atitude para nos renovarmos. Uma determinação que deve ser realizada continuamente neste tempo presente, e discernir qual é a vontade de Deus. Isso deve continuar durante este tempo chamado presente, agora. Este é o ensinamento de Paulo em Romanos. O ato que deve ser contínuo. Na verdade, este ato é chamado de adoração espiritual. Com base na dedicação que aconteceu de uma só vez, a dedicação em que oferecemos todo o nosso corpo, o ato de viver o presente continuamente, discernindo esta era, e se esforçando para confirmar qual é a vontade de Deus, este é o culto racional que devemos oferecer. Adoração espiritual, vivendo o presente contínuo.
e não vos conformeis com este mundo, diz. Hoje, quando vamos ao nosso local de trabalho, estamos em uma era que nos ensina que a única maneira de sobreviver é competir e pisar nos outros para subir. Mas não. Que possamos mostrar que podemos viver do modo de vida da cruz de Jesus Cristo, doando-nos. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Não nos conformaremos com esta era, não seguiremos os caminhos desta era, mas viveremos de acordo com o caminho que Deus nos ensinou, o caminho da cruz de Jesus Cristo. Comprometer-se diariamente a viver assim é o culto racional que oferecemos em nossa vida, como Paulo ensina em Romanos. E também, ser transformado dia a dia com um novo coração, não um coração estagnado, apenas preso na inércia pensando, ontem foi assim, hoje é assim, e amanhã será assim. Ou apenas dizendo, o mundo é assim, para não ficar para trás no mundo, não há outro jeito senão este. Mas em vez disso, dizer a esse coração, não. De acordo com a graça que Deus me deu, de acordo com a palavra que Deus me falou, de acordo com a palavra que Deus me deu hoje através da palavra, eu viverei por essa palavra. Que vocês vivam uma vida que se transforma dia a dia com um novo coração. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Este também é o culto racional que oferecemos no momento presente, todos os dias. E discernam a vontade de Deus. Será que esta decisão, viver desta forma, está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com o que é certo para Deus todos os dias? Ou é um método para ter sucesso no mundo? Vivam discernindo dia a dia. O caminho que todos seguem não é necessariamente o caminho que agrada a Deus. Às vezes, o lugar onde se está sozinho e marginalizado pode ser o lugar que Deus deseja e se agrada. E às vezes, o caminho que todos seguem não é o caminho de Deus. O caminho de Deus, o caminho do povo santo de Deus, pode ser diferente. Um caminho diferente. Vivam como adoradores espirituais, discernindo diariamente através da palavra. Discernir a vontade de Deus para viver este dia, um dia de cada vez, é a vida de um adorador espiritual. Através da Bíblia, aprendemos que há um passado que não devemos lembrar e um passado que devemos lembrar. Primeiro, o passado que não devemos lembrar aparece em Filipenses 3, 13 e 14. Vamos ler. Vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Paulo, mesmo depois de ter feito aquela grande obra, diz que se esquece das coisas que ficaram para trás e se esforça para alcançar o que está adiante. Apenas uma coisa. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, ele não permanece em seu passado glorioso, mas mostra uma postura de se concentrar silenciosamente nas tarefas que lhe são dadas no presente. Às vezes, há um passado que precisa ser esquecido, há um passado que precisa ser simplesmente ignorado. O problema não é, eu também já fui, eu, antigamente, na minha juventude. Em vez disso, vivam examinando diariamente como estou diante de Deus hoje, com que aparência estou, se estou diante de Deus com temor e tremor. Há também um passado que deve ser lembrado. É a palavra de Romanos 12:1 na passagem de hoje. Vamos ler juntos novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Apresentem seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor primeiro entregou todo o seu corpo por nós de uma só vez, e nós, comovidos por esse amor, também oferecemos todo o nosso corpo. Devemos lembrar essa memória, e assim, fundamentalmente e essencialmente, nos tornamos seres completamente diferentes. Não somos mais seres que habitam no pecado e na morte, mas seres que habitam na vida e na bênção do Senhor. Confessando isso,
devemos relembrar diariamente a memória de ter oferecido aquele corpo e viver hoje, em nosso campo de vida, a vida de uma pessoa que possui um corpo oferecido de uma só vez a Deus. O evento que já aconteceu de uma só vez, mantendo-o sempre em nossos corações e lembrando-o, vivendo o tempo de hoje em nosso lugar na vida, essa é a vida de um adorador espiritual. Hoje também, em nossos lares, em nossos locais de trabalho, em nossas escolas, oferecemos um culto racional ao Deus vivo, e por isso, somos adoradores. Vamos louvar juntos. Sou um adorador que adora a Deus. Vamos louvar juntos, pensando na letra. Sou um adorador que adora a Deus. Onde quer que eu esteja, adoro a Deus. Minha alma anseia pela santa graça, meu coração se volta para o Deus perfeito. Aqui, neste exato momento, eu adoro a Deus. Vamos confessar mais uma vez. Sou um adorador que adora a Deus. Onde quer que eu esteja, adoro a Deus. Minha alma anseia pela santa graça. Meu coração se volta para o Deus perfeito. Aqui, neste exato momento, eu adoro a Deus. Vamos orar juntos. Houve um evento que aconteceu de uma só vez. Nosso Senhor nos salvou, entregando todo o seu corpo por nós de uma só vez. E nós, comovidos por essa graça, oferecemos todo o nosso corpo a Deus de uma só vez. Agora, há coisas que devemos fazer e continuar a fazer todos os dias. Não devemos nos conformar com esta era e devemos ser capazes de discernir a vontade de Deus. Vamos nos comprometer a viver a vida de um adorador espiritual vivendo assim hoje. E vamos clamar em alta voz o nome de nosso Senhor uma vez e ter um tempo de oração. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por nos ensinar sobre as coisas que foram feitas de uma só vez e as coisas que devemos fazer continuamente. Senhor, Tu primeiro te entregaste por nós naquela cruz, de uma só vez, com todo o Teu corpo, e nós, comovidos por essa graça, também oferecemos todo o nosso corpo a Ti em dedicação. Que esta manhã seja uma manhã para restaurar novamente a emoção daquele primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar a adoração com temor e tremor e a avançar, gravando em nossos corações as coisas que devemos fazer continuamente em nossas vidas, a mentalidade e a atitude. Tu disseste para não nos conformarmos com esta era. Ajuda-nos a não nos conformarmos com esta era e a nos mantermos firmes nos valores da palavra de Deus, para que possamos viver neste mundo com o coração e a mente de Cristo. Tu disseste para sermos transformados com uma nova mente. Ajuda-nos a não deixar nossos corações estagnados, mas a viver uma vida que é renovada, que se torna nova a cada dia. Tu disseste para discernirmos a vontade de Deus, que todos nós possamos viver discernindo diariamente o que agrada a Deus, o que Deus deseja. E assim, durante este tempo chamado hoje, que possamos nos tornar adoradores que vivem uma vida de adoração contínua em nossos lares, em nossos locais de trabalho e em nossas escolas. Abençoa-nos abundantemente para que todos os nossos santos possam viver cada dia, cada momento, com a emoção e o impacto de quando o Senhor nos encontrou pela primeira vez, sem esquecê-lo. Obrigado. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos sinceramente. Amém.